Moncoque, panelas de alta performance certificadas com nota A pelo Inmetro e aprovadas pela Anvisa. Moncoque une inovação e segurança em cada detalhe, com tecnologia avançada para um preparo mais fácil e eficiente. Com design sofisticado e qualidade profissional, a Moncoque transforma a sua cozinha em um espaço de estilo e praticidade. Aproveite agora mesmo 40% de desconto exclusivo usando o código PODMEN40. Fala, meu povo lindo! Tô do lado desse tigre que me chama de gato siamês. Você está no Podman na área. Eu queria só esclarecer ao grande público. Miau! Miau escambau. Miau! Entendeu? Eu queria esclarecer ao grande público o bullying felino que eu sofri através desse senhor da meia idade, né? Quase um sexagenário, me chamar de gato siamês. Até minha própria mãe, que sempre me defendeu, ficou contra mim. Ela disse que o Tobias não tinha o direito de fazer isso comigo. Então você aí de casa, por favor, fique ao meu favor. Eu não posso ser, a essa altura do campeonato, já não basta o que a vida fez comigo, né, ser chamado de gato siamês. Não é? Mas a gente, bem-vindo ao Podman na área. O senhor seja bem-vindo, senhor Tobias. Você está lindo. Qual é o nome da tigrão, senhora? Né? Como é o nome da senhora, sua mãe? Dona Maria Helena. Dona Maria Helena, por gentileza. O gato siamês é tratado a pão de ló, né? Com muito carinho da mamãe, né? Do papai. Filho de vó, né? Filho de vó, né? Filho de vó. Filho de vó, né? É um homem polido, diferenciado. O tigre é mais arranhado, é mais de selva. Come carniça, aquela coisa toda. Se ela não fica brava comigo, mas estamos aqui novamente nesse encontro fantástico de diferença. Um encontro ecumênico, né? É muito louco tudo muito isso, louco mas eu acho que para 2025 vai ficar pior. A gente vai ficar mais louco ainda. Vai ficar pior, viu, gente? É isso aí, mas gente, aqui... Vamos falar sério um pouco, vai. A gente só fala sério, né? Lembrando para você, gente, o Podman na área, ele existe, óbvio, a gente vai fazer uma brincadeira outras vezes, porque a gente não é de ferro, mas a nossa grande intenção é você aí de casa ter a informação, principalmente das defensoras que vêm até aqui, a exemplo dessa brilhante defensora que está na nossa presença aqui hoje, que vocês entendam a mensagem que a gente quer passar e, acima de tudo, tirem proveito desta informação. Essa informação ela está dada de maneira gratuita para você em casa. Então você, mãe de menino, presta atenção, tá bom? É com muita honra, recebo a doutora Tatiana Francisca Ribeira Pinamazo, casada, defensora do homem, advogada criminalista, atuante na defesa e busca pelos direitos do homem, vítima de violência doméstica, doutora presbítera, já se explica para o pessoal, e curada do transtorno de personalidade. Então, gente, tem assunto de sobra, doutora, muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Tobias. Tá, joia. Vai lá, Tobias. Doutora, ele já falou o texto inteiro. O que eu vou perguntar para a senhora? Não seja desagradável. Na verdade, quanto tempo a senhora advoga? Eu advogo desde 2016. 2016? Isso. Mas, logicamente, que todo tipo de causa. Causa criminal. Criminal, sim. Aí, de repente, no meio do caminho, a senhora começou a perceber que tinha alguma coisa direcionada para os homens aí, que com um trato de injustiça, seria isso? Sim, exatamente. Quando que aconteceu isso e foi por quê? Por que esse detalhe? O meu primeiro caso do Tribunal do Júri foi um feminicídio. Na verdade, foi em 2017. Estava no início da carreira, né? E eu vi passando na TV que um homem em Osasco havia tirado a vida da mulher porque não aceitava o fim do relacionamento, aquela mesma coisa de sempre. E eu, como passou na TV, o iniciante, eu me empolguei, eu falei, eu vou ver esse caso, né? Se ele não tiver advogado, eu vou advogar para ele. E os jornais sempre falam, não aceita o fim do relacionamento, vem com xingamentos. E eu fui conversar com ele para entender o que aconteceu, porque tirar a vida de uma pessoa é algo muito sério. E aí, quando eu comecei a conversar, ele começou a me dizer as espécies de abusos que ele sofria,
xingamentos, ofensas, humilhações em questão financeira, em questão da honra dele como homem mesmo, inclusive sobre o órgão dele. E que chegou um momento assim, depois de muitos xingamentos, muita frequência, ele acabou perdendo a cabeça e infelizmente ele acabou com a vida dessa pessoa. Uau. O que foi muito triste. E começaram a aparecer outros casos, que como ele foi preso, né? Tem que ser preso mesmo, porque ele tirou uma vida e nada justifica. Só que aí começaram a aparecer outros casos, porque ele começou a falar sobre o meu trabalho no presídio. E aí eu comecei a entender o que acontecia. Muitos homens humilhados, assim, ao ponto de perder a cabeça pelas provocações sofridas. E não precisa ir muito longe. A gente vê, eu não assisto, né, o programa que está passando, o reality, mas no Instagram a gente vê algumas passagens, mulheres provocando, falando, perseguindo, chamando de agressor, o tempo inteiro. Isso ao vivo, imagina dentro de um relacionamento, um homem sendo humilhado todos os dias, você não é homem, você não presta, outros homens são melhores do que você não é homem suficiente para bancar uma casa, você não serve para nada, você não é bom na hora H. Pensa, todos os dias uma pessoa ouvindo isso e calado, calado, calado. Uma pessoa agredindo, indo para cima, quebrando o celular, fazendo cenas de ciúmes, e o homem calado. Até que chega um ponto assim que ele acaba explodindo, infelizmente, né? E aí aparece na televisão. Homem não aceita o fim do relacionamento e tenta assassinar sua companheira. Sempre assim, a mesma história. Então, mas ele conseguiu, ela morreu. Infelizmente. E como é que ficou esse caso? Como finalizou esse caso a senhora advogando? Advoguei para ele junto com o meu sócio, que é especialista no Tribunal do Júri, em Osasco também. E comecei a trabalhar para ele e nós fomos para o Tribunal do Júri. E chegando no Tribunal do Júri, nós conseguimos, né, quebrar o feminicídio e conseguimos ainda ganhar o privilégio. Por quê? A nossa tese sempre é a mesma. Quando um homem ele comete um crime contra uma mulher, não é pela condição dela de ser mulher. Eu não gosto de mulher, eu odeio as mulheres, então eu vou matá-la, eu vou tirar a vida dela. Não, são por conta de situações que vêm no decorrer do relacionamento. E aí nós levamos essa situação. Por exemplo, se ele fosse homossexual e fosse casado com outro homem e tivesse acontecido a mesma situação, ele teria cometido o crime da mesma forma. E os jurados também entenderam dessa forma. Então, nós ganhamos, sim, o privilégio, nesse caso, conseguimos quebrar o feminicídio e ele foi condenado a 9 anos. O Ministério Público recorreu, manteve, assim, aumentou somente 1 ano da pena, não foi levado a novo julgamento e ele ficou 3 anos preso e saiu. Estava em liberdade. Doutora, posso aqui, Tobias? Só para emendar aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nada justifica ceifar uma vida, ok? Então, que fique claro em casa. Nada justifica ceifar uma vida. Se a doutora fosse ele, o que ele deveria ter feito? Quanto tempo ele aguentou essas ofensas? Olha, se eu não me engano, ele aguentou assim por volta de uns 3 anos. Eles se separaram, só que ela ia atrás. Quando ela não ia atrás, ele ia. Tá. Só que uma relação doentia. Sim, de ambas as partes. Tá. É normal isso, né, doutora? As pessoas vão levando uma relação, quando vê a relação, ela como se fosse uma tuberculose e ninguém consegue se curar dela, Sim. né? É muito estranho isso que acontece. Legal. Doutora, presbítera, né? O que é uma presbítera? Presbítera é uma copastora. Uma copastora, que Isso. demais. Meu marido é pastor e eu sou copastora. Seu marido é pastor, que legal. Isso. E vocês são de que igreja, doutora? Nós somos da CAL, Comunidade Apostólica Livre, ali na Vila Maria. Vocês acreditam em santos? Como é a cultura de vocês? Nós acreditamos em Jesus Em como Jesus. Senhor e único Salvador. Único Salvador, perfeito, então. Mas são próximos mais dos evangélicos ou dos Evangélicos. cristãos? Dos evangélicos, perfeito. Legal, muito bem. Vai lá, Tobias. O que é que você quer saber? Porque eu sou burro e estou perguntando, animal. Você não riu de mim agora há pouco, que eu não sabia o negócio de borderline?
Não, mas, doutora, só um minutinho, não tem um problema comigo, só um minutinho. Tá combinado. Gato, deixa eu te explicar uma coisa. Gato nada, é tigre. Gato é o senhor. O Tiger, deixa eu te falar uma coisa. Eu já tinha... Corta essa parte, viu, que eu tenho. Minha mãe é professora de português, da época a professora tinha que estudar latim. Então, assim, eu já escutei incontáveis vezes a palavra presbítero. Eu só quis ser delicado com o grande público, meu coração. A doutora, mas não é você a mesma, doutora, falando? A doutora explicasse delicado com o grande é uma público. Pessoa presbítera, meu amor. Não, é sensacional. Pelo amor de Deus, vamos, vai. Na verdade, você sabe muito bem que nós tivemos a honra de ir juntos na igreja. Sim. O foco da igreja evangélica, é o cristianismo. É acreditar em Jesus Cristo. Acreditar que Jesus Cristo muda uma história, ele muda uma vida. E a fé e a perseverança faz mudar e faz transformar tudo na vida da gente. Mas eu acho só exatamente isso. É muito nevrálgico mexer na fé, né, doutora? Cada um tem a sua, né? Exatamente, cada um tem a sua e nós respeitamos, né? A gente respeita, mas... Eu com a minha fé, ela me tirou de situações muito, muito sérias. Inclusive, minha fé me trouxe até aqui. Nós não somos da mesma fé, mas eu sou como uma doutora temente a Deus como autoridade maior, né? Vamos lá. Tobias, vai você? Não, sim. A doutora falou sobre Tribunal do Júri. Sim. E ele foi condenado a 9 anos. Teve diminuição de pena ou não? Não, como eu falei, o Ministério Público recorreu para que fosse levado a novo julgamento. Porque quando a defesa ganha qualquer crime no Tribunal do Júri, a maioria das vezes o Ministério Público fica indignado e eles recorrem para que o réu seja levado a um novo julgamento e venha uma possível condenação. Nesse caso, o tribunal manteve a sentença, aumentou somente 1 ano. Ele não foi levado a um novo julgamento. Então, ele cumpriu, como ele conseguimos o privilégio para ele, quebramos o feminicídio, então ele entrou no lapso de 1/6. Esse detalhe, para quem não está assistindo, quem está assistindo, senhores e senhoras que estão assistindo o programa, eu vou imitar o meu parceiro Alexandre Correia. Veja bem, a doutora falou sobre feminicídio. A câmera está aqui, estou mais bonito perto dela. E conseguiu quebrar. Quebrar seria o quê? Diminuir a pena quando tira do infanticídio. É isso? Explica para quem está em casa, doutora. O feminicídio hoje, ele é um artigo autônomo no Código Penal, pelo pacote antifeminicídio recente. Mas antes, ele era uma qualificadora do artigo 121. Então, nós conseguimos afastar essa qualificadora do feminicídio e conseguimos ainda o privilégio, o homicídio privilegiado. Então, nós ganhamos 2 coisas nesse caso. O afastamento da qualificadora do feminicídio, porque os jurados entenderam que se ele tivesse num relacionamento com um outro homem, na mesma situação, as mesmas circunstâncias, ele teria cometido o crime. E ainda por cima pela violenta emoção. Porque começou a humilhar demais, a falar sobre outros homens, a falar sobre o órgão dele, momento em que ele perdeu a cabeça. Então, também é um dispositivo do artigo 121, quando a pessoa comete um crime pela violenta emoção. No momento do crime, ele agiu pela violenta emoção. Então, nós conseguimos a lei do afastamento da qualificadora do feminicídio, a gente também conseguiu o privilégio pela violenta emoção. Então, e qual a diferença de pena? A senhora consegue se recordar? Porque eu também não me lembro, sinceramente, porque tem o feminicídio, deve ser de 5 a 10, e a senhora quebrou, vai de 4 a 8, alguma coisa assim, né? O homicídio simples, a pena inicia entre 6 e 12 anos. O homicídio qualificado começa com 12 a 20 anos. Era essa a pena do feminicídio. Hoje, sendo um artigo autônomo, o feminicídio se inicia com 20 anos até 40 anos. Então mudou bastante. Agora esclareceu bem aí para quem não conhece esses detalhes, que são importantíssimos, inclusive, Alexandre. Poderia ter acontecido com um casal de 2 mulheres. Exatamente. Porque eu tenho um caso, Alexandre, que porra, ficou marcado na minha história de polícia, cara, que polícia bacana. Tem muitos policiais que são muito bacanas. A gente fala das forças de segurança para valorizar a polícia, porque tem muitos policiais bacanas. Existem laranjas podres em qualquer parte, né?
Sim. Que a mulher fazia exatamente isso com polícia. A polícia chegava em casa, porra, não tem nada na geladeira. Que polícia que é você? Você é um incompetente. Porra. E meu irmão, naquela época, trabalhava no GOI. Meu irmão também é policial, Tobiazinho, beijo pra você, meu irmão. E meu irmão que me contou. Ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, conta. Ele falou assim, a mulher fez tanta pressão psicológica no cara que ele pegou a 45, ele pegou uma bala só. Colocou, tipo, pra evitar de ela entrar em desespero e se matar. Pegou uma bala, sentou na beira da cama e bum na cara. Uau! Nossa. Quem socorreu? Meu irmão. Meu irmão, porra, a hora que viu, porra, um colega, amigo, conhecido, policial. O cara se matou. Olha a frieza do cara, meu. O cara se matou por conta de pressão psicológica. Porque o homem, ele é o provedor. O homem que foi criado por anos e anos e décadas, que tem que gerar, que tem que pagar conta, que tem que cuidar da mulher. Só que hoje as coisas mudaram de uma forma e as mulheres perceberam isso. Elas agem como homens, as mulheres de hoje. Elas põem o dedo na sua cara, elas te ofendem, elas pedem para ser agredidas. Me agride! Me agride! A doutora comentou do reality. Eu tô pegando pedaços, né? Eu evito até de assistir a Record. Eu peguei. Gente, pode só desligar o ar um pouquinho? Que eu A acho doutora que eu tô tá com tremendo muito- aqui. Eu Eu tô até com... Acho que porque juntou nervoso um pouquinho com Pode frio. deixar, doutora, a gente Mas vai. daqui a pouco eu peço pra ligar que eu tô na menopausa, gente. Não Eu tem tira importância. casaco, bota casaco. Fica doido. tranquila, doutora. Meu marido, Como ele chama? Júnior. Júnior, tá tudo bem aí? Ela veio com o esposo aqui, tem 2 metros de altura, professor de jiu-jitsu. Maravilhoso. Graças a Deus que ele é Uma pastor. Graças, Uma então não tem graça. briga, então não tem Júnior, briga. Uma graça. Gente Uma boa, graça. gente boa. Seja bem-vindo, viu? Cauê, dá uma contadinha de uns minutos, depois pode ligar de novo, tá? Só pra doutora baixar um pouco aqui, Ou se não, coloca uma temperatura mais ambiente para aqui. Tremendo, eu tô até... Ô, doutora, imagina. Vamos lá ler. Já melhora. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Passando então esse caso que a doutora defendeu do feminicídio. Nós temos aqui um país que está vendo, através de reality shows, mulheres indo para cima dos homens, com aquele texto do agressor, com aquele texto do aproveitador, com aquele texto do agressivo. Isso está virando uma epidemia. E os homens, eu percebo, doutora, já entenderam que calados eles estão a salvo do mal maior, né? Mais ou menos, até Ou não, né? Ou não, né? Mas eu digo o seguinte, a doutora vê que esse comportamento de algumas mulheres que são deflagrados em rede nacional pelos reality shows, eles estão incentivando as outras mulheres ou há uma enxurrada de mulheres preparadas para fazer isso só para humilhar os homens? Tipo um modismo, por exemplo. O Alexandre tá no modismo. Modismo, ai que medo disso. Tá complicado. Que medo disso, doutora. Tá complicado. Eu tive um cliente que a mulher agredia ele dentro de casa. Ela tinha 2 filhos já e teve somente um filho com ele. Uhum. A casa já era dele. Ela agredia ele. Ela colocou ele para fora. Nós fizemos assim a partilha de bens. Ela não saiu da casa até hoje. Está com outro companheiro na casa dele. Ele foi até o local para tentar retirar algumas coisas que já tinha ordem judicial. Uhum. Ela fechou a maioria das coisas em um cômodo, não deixou ele pegar, só queria que ele pegasse coisas velhas, e ainda ameaçou ele saiu sem nada. E ela ainda quase agrediu eu e uma outra colega dentro do elevador no dia da audiência, que estava junto com Uau. ele. Então, assim, o judiciário não fez nada até Cego, hoje. né? Cego, surdo e mudo. Legal. Nada. Vai lá, Tobias. Não, a gente observa que a tendência é aumentar. Melhorou, doutora, a temperatura aí? Ou ainda não? Ô, produção, vou Tá demitir mexendo lá? todo mundo. Vou demitir Senão a todo doutora mundo. vai hein? embora, hein? Vou demitir todo Vai mundo. embora. Não é possível essa família. Viu? Mas na verdade, assim, Alexandre, a gente tem percebido mesmo, até por conta de a gente ter começado esse programa e histórias que aconteceu com qualquer ser humano, né? Mas o que está acontecendo mais, me parece que a sensação que dá é que muitas mulheres sofreram muitos anos na mão de muitos homens, né? Aí ela vai invertendo a situação, ou ela sai de casa, o cara não aceita, aí comete o feminicídio. Certo. Ou ela cria essa situação psicológica
porque ela não quer mais o cara, mas ela tem interesses pessoais, financeiros, e ela se mantém ali, mas ela fica massacrando psicologicamente um cara que nunca pôs a mão nela. Essa é uma tendência violenta, né, doutora? E vocês aí, e tá surgindo cada vez mais advogado como a senhora para poder defender, doutora Tassílio, doutora Jamile, a senhora, dentre outros. E o mais sensacional de tudo isso é a gente ver que são mulheres defendendo homens. Sim. O Tobia, é assim, meu ponto de vista, tá? É uma pesquisa que eu andei fazendo entre os meus clientes mesmo, e os clientes de alguns colegas que também defendem, em alguns casos. Quem sempre dá o primeiro tapa é a mulher. Começa com uma cena de ciúmes, começa com beliscão, começa com soco, começa com tapa. E aí o cara vai relevando, releva uma vez, duas, aí na terceira ele revida, aí acaba o respeito. Então, eu tenho meu marido que tem quase 2 metros de altura. Se eu tô com raiva dele, eu não vou levantar a mão para ele. Por quê? Se ele me der um tapa na mesma proporção que eu dei nele, mas com a força dele, ele vai me derrubar. Então, se eu não aguento, eu não tenho que agredir também. Eu acho que o respeito cabe em qualquer relacionamento, Qualquer né? situação. Quando chegar no ofensa, já começa a ficar preocupado. E tá difícil porque, assim, as mulheres agridem e é algo que me incomoda muito. Eu brigo muito em casa sozinha quando eu começo a assistir o noticiário. Porque passa lá uma cena, por exemplo, um homem foi pego traindo a mulher. Ela quebra o carro, ela agride, ela dá facada, ela xinga, ela faz um monte de coisa. E aí a reportagem sai... Mulher traída, agride o homem, aí começa, essa daí é brava, nossa, essa mulher é brava, ei, cuidado com ela. Na mesma situação, ao contrário, o cara é chamado de vagabundo, agressor, tem que ir pra cadeia. Então, por que que a lei não pode ser igual para todos? Porque eu sou contra a agressão de qualquer natureza. Eu acho que o homem não deve levantar a mão para a mulher e nem a mulher para o homem. E nada justifica um tirar a vida do outro. Só que, se a mulher agrediu, ela tem que ser responsabilizada. E se o homem agrediu, ele também tem que ser responsabilizado. Agora, por quê? Na mesma proporção. E aí onde entra? Eu sou contra a lei do feminicídio. Por quê? Como é que é? A senhora é contra? Totalmente contra. O que a senhora mudaria na lei do feminicídio? Eu acho que tem que ser igual para todos. O homem matou uma mulher, ele tem que ser preso e ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. A senhora acha que tinha que ser extinto isso do Código Penal? Sim. O feminicídio, porque o crime de tentativa de homicídio, tanto é do homem quanto da mulher. Exatamente. E o feminicídio foi aí para levar, aumentar a pena do homem. Somente Quer do dizer, homem. somente do homem. Do homem. Esse é o detalhe, gente. Você que está assistindo em casa, o feminicídio, quando um cara mata uma mulher, ele começa preso com 20 anos. 20 anos. De 20 anos até 30. 30 é o máximo. Não, mas é o máximo de pena é 30. 40 agora. Eles dão 200. Aumentou? Aumentou, 40. 40 anos de cadeia, o cara é a metade da vida dele dentro da cadeia. 40 anos. Se for o contrário... Sabe o que é mais justo para o homicídio? Aumentar a pena do homicídio para ambos. Sim. Aumenta-se a pena do homicídio e se exclui o feminicídio. Exatamente. Um homem matou uma mulher num relacionamento, vai pagar pelo crime de homicídio. Ah, aumenta a pena ali para 30, 40 anos. Legal. A mulher matou o homem, o companheiro, é na mesma proporção. E aí é onde vem a polêmica, ô Tobia. Por quê? As mulheres lutam, né, entre aspas, por direitos iguais. Só que a partir do momento que tem uma lei que privilegia as mulheres, já não é mais direitos iguais. Então, ela está colocando a mulher como... Está ferindo a Constituição, né, doutora? No meu ponto de vista, sim. Claramente, né? No meu ponto de vista, né? Então, assim, existe uma lei que protege as mulheres, mas os homens sempre são os carrascos, e eu tenho casos de clientes que foram agredidos, foram perseguidos, e quando eles chegam na delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, eles não conseguem. Não.
Não consegue. Isso durante minha campanha como vereador, eu fui a fundo. Há uma subnotificação dos crimes contra o homem. As delegacias mandam o cara ir tomar uma cerveja, assistir o jogo do Corinthians. Muitas vezes o investigador ri da cara do cidadão. Então, na verdade, as delegacias elas não foram devidamente preparadas para aceitar e acatar essa denúncia de agressão contra o homem. Porque, como a doutora bem disse, o homem de bem não revida uma agressão. A mulher pode arrebentar o cara. Nunca um homem deve revidar a agressão, bem como revidar um xingamento. Mas, ainda que pese com tudo isso, esse homem que não revidou, não retrucou, não encostou a mão, vai a uma delegacia e ele não é atendido. Isso, doutora, a gente já debateu exaustivamente durante minha campanha política. E talvez seja a primeira vez que a gente esteja tomando o pé desse tema, né? Óbvio, o Tobias, com 3 décadas de policial civil, não estou contando nenhuma novidade para ele, mas eu acho que aí não é culpa dos delegados, não é culpa dos investigadores, é culpa da justiça, né? O rótulo da justiça, de vir e rótulo da sociedade, né? Redoutrinar essas delegacias. Olha, vocês são obrigados a acatar essa denúncia. Né, vocês são obrigados a receber esse homem que foi agredido, né, doutora? Para que ainda se conserte essa situação de desconforto. Né? Doutora, a gente vai entrar num tema bastante nevrálgico aqui. Eu vou só para você que está em casa, está gaguejando, parece louco, né? Então, borderline. Borderline em inglês significa fronteiriço, limite, borda, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta agora para a doutora. O tema é bastante bacana, é novo. Eu não vi nenhum podcast tratar disso, então, por favor, você em casa, presta atenção que vai valer a pena mais do que nunca. Doutora, você foi diagnosticada e curada com o transtorno de personalidade, transtorno de borderline. Fala sobre o que é isso, né? O que ele significa, quais são os sintomas. Certo. Essa câmera é sua, doutora. Essa câmera é minha? Então, Sim, tá vai bom. lá, doutora. Transtorno de personalidade é igual eu estava comentando até com o Tobias antes de você chegar. Eles é um problema emocional, psicológico, né, que a pessoa tem por algum trauma da infância. Existe sim algo que precisa ser tratado, só que é igual eu sempre digo, eu tenho propriedade para falar porque eu tive. 40% ali é o problema emocional, são traumas, são problemas com rejeição, às vezes até abusos sofridos na infância, que faz com que a pessoa entre num estado de revolta, se coloca como vítima em todas as situações. Como se fosse um rebote de uma situação passada. Sim. Só que ali, 60% da situação também é uma questão de caráter. Ah, não. Para mim. Eu falo porque eu tive. Um exemplo, assim, por que eu falo que é de caráter? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela, por exemplo, ela faz escândalos, ela perde o controle, ela tem ataques de fúria dentro da sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus companheiros. Porque não vai ter uma consequência. Só que essa mesma pessoa, ela não tem essa coragem de chegar em qualquer pessoa na rua e ter um surto e agredir, xingar e ir pra cima como ela faz na casa dela. Porque ela sabe que vai ter um retorno. Ela pode ser agredida. Podem até fazer algo a mais com ela, porque ninguém vai levar xingo, tapa, sei lá, o que for, porque uma pessoa surtou no meio da rua e vai ficar quieta. O surto é um primeiro ponto do transtorno de borderline. Sim, tem esses pontos de surto. De nada, do nada. Ou pegar um tema pequeno que poderia ser resolvido fácil e a pessoa explode. Sim, explode, só que daí também tem aquilo. A mesma pessoa que explodiu, que ofendeu todo mundo, se essa pessoa, o ofendido, ele rebate ou fala qualquer coisa assim, no intuito de se defender, aí veio o vitimismo, porque você não gosta de mim, porque você tá me ofendendo, porque você tá me magoando, porque eu estou sofrendo. Aí, do ataque, ela muda pra vítima. De tigre vira gatinho. Exatamente. E aí ela começa a querer jogar a culpa. Não, mas Você sabia que um gato, ele é um felino, ele não o gato é um felino. Não, deixa eu explicar, desculpa, ele precisa entender. O gato, ele é um felino, mas um gato jamais será um tigre. Um tigre é o tigre. Não, você é sofrível, só um minuto. Doutora, vamos lá de novo. Matematicamente. Ela precisa ter Doutora, tá sucessivos
episódios desse de ataque de fúria ou basta um para ela ser diagnosticada como isso? Olha, sempre tem, Alexandre. Tá. Sempre tem. Esses Tá. ataques, o vitimismo, se colocar no papel de coitadinho. Isso você teve há quanto tempo, doutora, seu primeiro episódio? Alexandre, eu acho que eu tive, assim, adolescência. Tá. Eu comecei a entender na adolescência, só que a gente que é mais velho não tinha esses negócios, né, antigamente. Eu vim descobrir no ano de 2012, quando realmente eu tive problemas muito sérios, emocionais, e comecei a me tratar com psicólogo e psiquiatra. Tá. E aí foi quando eu fui diagnosticada. E se entra com medicamento, doutora? Se entra com tá. medicamento. Legal. E aí eu comecei a tomar o medicamento. Uhum. Só que eu conheço pessoas que tomam medicamentos há anos e não são curadas, porque aí é onde entra a questão do caráter. Ah, entendi. Entendeu? Por quê? O caráter dela não permite que ela aceite a mudança. Para você ser curado, você precisa se expor. Uhum. E para você se expor, você precisa falar o seguinte, ó, eu sou manipuladora, eu sou fingida, eu tento, assim, me colocar no papel de vítima que eu não sou, eu tento inverter as situações, eu ofendo e quando vem me ofender, eu me coloco como uma coitadinha. Tudo isso é uma questão de caráter. E você se expõe. Não, mas aí já é um desvio muito grande de caráter. Só que as pessoas não... Ela tem a percepção. Sim, mas não querem se expor. Para você ser curado, você precisa ter essa exposição. Você precisa assumir para você mesmo, às vezes. Tobia, eu já disse isso algumas vezes, e disse isso inclusive pro Feltrin. Eu passei um episódio com um abuso de bebida alcoólica, uma época da minha vida, e eu, em algum momento, né, fui advertido por duas pessoas próximas, e olha, Lê, não tá legal. Você não bebe todo dia, mas quando você bebe, você está bebendo demais. E aí eu fui para um lugar chamado Lapinha, para tratar. É um pedaço do céu. Fica na cidade de Lapa, no Paraná. Eu fiquei lá 14 dias. Só que lá, doutora, óbvio, né? O tratamento é de dentro para fora, né? Eles dão como uma inflamação do intestino grosso, então você passa por uma dieta rigorosíssima, fora palestras e tudo mais, e acredite, depois que eu fui a esse lugar, eu nunca mais encostei um copo de bebida na boca desde 22 de junho de 2018. Ai, que bom. E o meu era um tipo de alcoolismo muito raro, que não era de botequeiro, não era de cara que vê jogo de futebol, que tomava cerveja no almoço. Não, eu nunca bebi comendo. Só que quando eu bebia, eu dragava uma garrafa de vodka sozinho e nem bêbado eu ficava. Era um negócio muito sério. O transtorno de borderline, ele fora a cura via medicamento e psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, há algum tratamento desse tipo de dentro para fora para se curar ou não? Que eu falei para ele no começo. Fora a medicação, quem me curou foi Jesus. Ah, tá. Não, mas aí já é a cura máxima, né? Tá. Foi tá quem legal. me curou, porque quando Jesus entra, ele começa a mostrar, ó, isso aqui tá errado em você, isso daqui você precisa mudar. Eu vou te explicar porque aconteceu comigo. Quando você reconhece, você começa a se enxergar. Sim. Você começa a se olhar no espelho e falar, o que você está fazendo? É aí que entra aquela energia do tal do Espírito Santo, que é muito importante na vida do ser humano. Você vai chegar lá, um dia você vai chegar lá. Porque. Vai, sabe por quê? Eu vou te falar por quê, irmão. Eu vou te falar. Não, problema, eu tô curado, lindo. Não, eu sei. Não tem outros problemas. Não. É porque você passa por várias religiões para se encontrar. Mas a verdade só está em Jesus. Ela não está ainda. Vamos voltar. Mas isso aí é outro assunto. Aí, doutora, você se curou quando do transtorno de borderline? Aí eu me curei mesmo em 2014. Foram 2 anos de tratamento. 2 anos e pouquinho. Bastante 2 anos longo. e pouquinho de tratamento, e aí foi quando eu me converti. Foi o reconhecimento, Alexandre. Quando ela se reconheceu... Nesta igreja, desculpa, a igreja como ela... Uma igreja, não é a que eu estou hoje, mas é uma outra. É uma outra, legal. E aí quando eu me converti, aí eu fui conhecendo Jesus e é o que ele falou. Aí o Espírito Santo começa a confrontar você. Peraí, você tá... Aconteceu comigo. Você gritou com fulano e agora você tá chorando? Se colocando no papel de vítima, sendo que quem errou foi você? Sendo que quem falou que não devia foi você? E ainda você quer dar uma de coitada? E aí é onde você começa, puxa, nossa, é verdade, eu tô errada. Fulano, me perdoa.
eu não deveria ter feito isso. E aí o Espírito Santo começa a te confrontar, e você tem que começar a se rasgar. Aí é onde você começa a colocar de dentro para fora, onde entra o caráter. Aí vem a cura. Puxa, eu não sou essa coitada, eu não sou essa vítima que eu achei que eu era a vida inteira, eu não sou, eu sou manipuladora, eu fingi tal situação para chamar a atenção da minha mãe, para chamar a atenção do marido, porque é o caráter. E muitas borderlines que têm os seus companheiros fazem isso, elas transformam a vida dos companheiros no inferno. Elas gritam, elas xingam, elas vão pra cima, elas quebram as coisas. E quando o companheiro rebate com uma palavra, aí começa, porque você tá me ofendendo, porque você cometeu violência contra mim, porque você é agressor. Como o caso que a gente viu na TV mesmo. Agressor, 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 o tempo inteiro atrás do rapaz, e depois vem na frente das câmeras chorando, dizendo que ele estava perseguindo. Que ele era um agressor, que ele gritou. Então, essa é uma característica, né? A gente faz tudo, o borderline faz o inferno na vida da pessoa, mas depois ele se coloca como coitado e como a vítima. Legal. Se ele não assume a sua falta de caráter, ele não é curado. Eu jurei que eu não ia fazer, mas eu não vou perder a oportunidade. Você sabe, doutora, tem um idiota chamado Alexandre, que, desculpa, é mais forte do que eu. Já conhecendo agora o que se trata do transtorno de borderline, você sabe que eu acho que eu já vi isso, viu, doutora? Não sei porquê, eu acho que em algum momento eu acho que eu vi isso, mas tudo bem. Mas vamos... Eu ia perguntar para a doutora... Água, tá aqui, doutora. Eu ia perguntar para a doutora o seguinte, qual a diferença do transtorno de borderline para mulher manipuladora? Ela sabe o que está fazendo. A mulher manipuladora tem o transtorno de borderline. Olha, gente, aí já entra na alçada do psiquiatra. Não, mas não é isso, é porque a senhora viveu... Porque o borderline, ele é manipulador. A senhora viveu isso? Então todas as manipuladoras são borderline? A gente não pode afirmar isso. Ou não, né? A gente não pode afirmar Ou isso. não, mas o borderline existe a manipulação. Tá. Quem tem o borderline é manipulador. Tá. É manipulador, ele se coloca como vítima, ele finge situações... Só que é aquilo que eu falo, gente, tem a questão do caráter. O borderline, ele sabe com quem ele mexe. Ele vai mexer com aquele que não vai dar um feedback negativo. Negativo, né? A ponto, ó... Vai abaixar a cabeça. Aquele ali vai abaixar. Se eu gritar, ele vai abaixar a cabeça. Eu falo por mim. Ó, um exemplo que eu falo por mim mesmo. Isso já foi a senhora casada ou não? Não. Eu fui casada uma vez já, eu tô no meu segundo casamento. Mas quando a senhora tinha borderline, quando a senhora era casada, já tinha casada, problema? Já tinha problema, mas eu fiquei casada há muito pouco tempo. Então, o que acontece? Eu falo por mim. Eu tinha uma amiga, né, desde a infância, que nasceu, assim, a gente tem a mesma idade, e eu fazia chantagem emocional. Quando ela arrumava uma outra amiga, vai ficar com as suas amiguinhas, porque não sei o quê. E eu dava as costas toda irritadinha, porque eu sabia que ela viria atrás de mim. Isso é coisa de amigo, doutora. Não, isso daí já é um transtorno. Eu fazia isso muito que eu não sabia. Não, mas olha aí onde veio. Você fazia isso? E aquilo doía em mim mesmo, só que era uma chantagem emocional. E aí eu sabia que ela vinha atrás de mim. Tá. Depois eu encontrei uma outra amiga. O primeiro piti que eu fui dar com ela falou, Tatiana, vai se lascar, não sei o quê. Nunca mais eu dei piti com ela. Então, assim, é a questão do caráter. Porque se fosse realmente da doença, eu ia continuar dando piti com ela. Tá. Então, a gente sabe, assim, quem tem sabe com quem mexe. Mas doutora, sinceramente, tá de parabéns, porque nem todo mundo que tem esse transtorno borderline se reconhece para buscar uma cura e parar de ser vítima, de se fazer... Eu acho que o foco é a pessoa se fazer de vítima, né? Eu sou a coitada, eu sou a fraca da história, né? Inverter a situação é muito perigoso. Eu sempre falo assim, quando chega um cliente meu que veio falando, minha mulher fez isso, fez aquilo, não sei o que, eu falo, querido, foge dessa mulher. Foge dessa mulher, porque ela vai te acusar de violência doméstica, sem você ter praticado nenhum crime. Ela vai colocar sobre você uma falsa acusação de estupro. A gente está com um caso no escritório, assim. Opa, pera que você já fala dele, doutora. Peraí. Ela vai te acusar de uma falsa acusação de estupro dos filhos, do enteado. Isso pode acontecer. Só que aí ela não vai voltar atrás. Por quê? Para ela voltar atrás, ela tem que desmentir.
deixa pra lá. Deixa. Até aí já arrombou a vida da pessoa, já prejudicou totalmente. Principalmente se ela se sentir rejeitada. Acabou o relacionamento e o rapaz encontrou uma outra e ela não aceita. Porque mulher aceita menos o fim do relacionamento do que os homens, viu? O que mesmo, passa na doutora? TV aí que homem não aceita, existe sim, gente. Eu não posso desprezar que existem alguns homens loucos que realmente cometem crimes, que não aceitam o fim do relacionamento. Mas mulheres aceitam menos o fim do relacionamento do que os homens. Elas vão pra cima, elas perseguem, elas agridem, elas quebram carro, elas quebram moto, elas fazem chantagem emocional, elas fazem falsas acusações. Então isso é muito sério, muito sério. Eu aconselho homem nenhum se envolver com uma borderline. Bom, ele só vai saber começando o relacionamento, né, doutora? Mas há sinais. Há sinais, Eu né? tenho um amigo meu, sinceramente, não vou dizer quem é, porque eu não vou expor o cara. Mas a mulher que ele vive hoje, ela não pode beber. Se ela beber, ela agrediu a filha dele do outro casamento. Agrediu a filha. Foi pra cima dele com faca, ele teve que se trancar no quarto. Ela quebrou toda. Separaram. E você acredita que ele voltou com ela? Me explica uma situação dessa. Uma situação que não tem mais conserto. O cara não respeita a filha, não respeita a si próprio e voltou com a mulher. Tá. Me conta. Não dá pra entender um negócio desse. É louco? E uma observação, Alexandre. Homem também tem transtorno de personalidade borderline. Só que o homem, ele se controla. E aí é onde... Gente, eu sou muito assim, muitos detalhes. Se o homem, ele consegue se controlar na maioria das situações, para ele chegar a surtar, é porque algo foi extremo, a provocação foi extrema, o homem se controla, por que a mulher tem que surtar o tempo inteiro? Então, é isso que eu gostaria de pontuar com a doutora. Existem mulheres que, nesses processos de litígio, usam o transtorno de borderline falsamente para justificar suas atitudes violentas, inescrupulosas. Como isso funciona, doutora? Olha, Alexandre, você quer saber em que sentido, assim, só para eu entender? Isso, como, por exemplo, ela teve lá uma atitude violenta com o marido. Comprovadamente, ela cortou o marido com uma faca. Então, vai lá, ela vai responder por isso, ela chega lá na frente do juiz e a advogada dela entra com a tese de defesa que Maria tinha transtorno de borderline. Isso é comum? Como isso vem acontecendo? Eu, sinceramente, eu nunca peguei um caso assim, tá? Mas o judiciário sempre tenta proteger a mulher de alguma forma, né? Então, não posso dizer porque eu não peguei um caso assim. Perfeito. Mas os advogados alegam sim. E isso nem precisa ser no judiciário. A gente vê na TV e nas redes sociais quando uma mulher mata o próprio filho. Recentemente teve uma notícia de uma mulher que matou o filho e você entra para ver os comentários. Tá lá, ai, mas só Deus sabe que essa mulher estava sofrendo psicologicamente para cometer esse crime. Pô, não tem justificativa. Ela matou uma criança. Se fosse um homem que tivesse um problema psicológico e cometesse o crime, não teria o mesmo tratamento. Entendo. Então, a gente vê que sempre tentam justificar as condutas das mulheres, ou por conta da depressão, ou por conta de um transtorno, ou por conta de qualquer situação desse tipo. Sempre. Legal. Doutora, vai lá, Tobias, depois eu vou... Há quanto tempo que esse assunto já está vindo à tona já? Nessa situação que as mulheres se avantajam dos homens e tudo mais, já dentro da sua percepção, quanto tempo isso está acontecendo? Já tem alguns anos? Ou a percepção das mulheres ficaram maiores agora na atualidade, por conta da internet, as mulheres usando isso para se avantajar em separações, em casamentos e tudo mais? Essa percepção da senhora, quanto mais uns 4, 5 anos, por aí? Tem um pouquinho mais, viu, Tobias? Tem um pouquinho mais e tá piorando. Tá piorando o negócio. Você é da polícia, né? A gente ficou sabendo esses dias o novo golpe delas. Conhece o rapaz, aí começa a namorar uma semana, um mês. Ah, não tem onde ficar, posso ficar na sua casa? Aí o cara bobo, né? Gente, olha, é muito difícil às vezes advogar bobo, é pra homem. apaixonado. Gente, é difícil. Enfeitiçado. A gente fala, eles não escutam, eles acham que a gente tá viajando. Aí coloca ela pra dentro de casa,
Não, coitada. Aquele negócio, eu vou ser o provedor, eu vou ser o homem, eu Vou vou proteger cuidar, e vou tudo mais. proteger. Uma semana depois, um mês, ela arma uma situação ali de confusão, briga, Maria da Penha nele. Ou Maria da Penha não, é medida protetiva nele. Ele tem que sair da sua própria casa e ela fica lá. Não, pera um pouquinho. Isso tá gerando depois de um mês, depois de 2 meses? 2 meses, tá acontecendo. Aí, vamos, pro pessoal que tá em casa assistir, é o seguinte, Gente, corta aí que cidadão a água brasileiro, caiu. Depois vocês homens brasileiros, Você Não, tem que caiu aqui na hora não que eu tem fui beber, postagem. vocês- homens brasileiros, a doutora tá falando o seguinte, que atualmente, Agora sim, bateu Peraí, o calor da peraí. menopausa. Peraí, dá uma esfriada no ar, por favor, querido. A gente tá no final já, não, não? tá? Sim, mais ou menos. Eu já perdi o raciocínio, né, porque... O assunto que elas estão pedindo medida protetiva, um mês. Não, então, vocês que estão em casa aí, vocês homens que já estão bem-sucedidos na vida, que são inteligentes, cuidado para se apaixonarem e colocar a mulher dentro da sua casa. Porque se essa mulher em 2, 3 meses, porque é uma mulher bonita, uma mulher bela, ela sabe manipular um homem como ninguém. A mulher se ela tem um objetivo de acabar com a sua vida, de tomar seu dinheiro, ela vai conseguir. Então presta atenção, observa na família, o pai, a mãe, quem é essa pessoa, de onde ela veio, quais são seus princípios, quais são seus valores. Isso é um conselho que a gente dá por conta de ver grandes amigos da gente se ferrar de uma forma aí que às vezes é irreversível, né, doutora? Sim, exatamente. O que eu aconselho? Você tem casa própria, o homem tem a casa própria, conheceu uma mulher? Ah, a gente vai morar junto, aluga uma casa e mora com ela numa casa alugada. Não leva para dentro da sua casa. Porque ela pediu medida protetiva, acabou, não tem problema. Ele sai, ela fica na casa alugada e ele volta para dele. Isso tem acontecido muito. Recentemente, eu conversando com um colega essa semana, falando para ele, ele falou, Tati, eu tô com um cliente que com uma semana conheceu a menina na internet, levou ela para casa e questão de dias ela armou toda uma situação, brigou com ele, foi lá, pediu medida protetiva, ele teve que sair de casa. Muito rápido. Por quê? Aí a casa tá montada, elas ficam lá, o processo judicial, né, demora um pouco. Mas a casa não é do cara, a escritura não é do cara. Independente. Se ela tá morando com ele e ela pede uma medida protetiva, ele tem que sair. Independente da casa de ser dele. Só faltava falar que ele vai pagar pensão também, né? Depois de 2 meses uma pessoa. Por isso que eu sempre aconselho, quando for morar com alguém, se você tem casa própria, não leva para sua casa. Aluga uma outra casa. Vai morar com ela e deixa a sua ali paradinha, aluga para uma outra pessoa. Porque se essa situação acontecer, você tem como voltar para sua casa e ela fica na casa de aluguel. Você sai. Eu aconselho também, o negócio tá tão feio, Tobia e Alexandre. Os homens, eles deveriam ter câmeras em suas casas, eles deveriam ter câmeras em seus carros, porque se uma mulher chega e fala, ó, fulano me agrediu, a palavra dela é considerada verdade absoluta para o judiciário. Ele não consegue provar que é mentira. Teve alguma causa, qual foi a causa mais importante que a senhora pegou essa causa e a senhora conseguiu provar para a justiça que esse homem foi injustiçado? A senhora pegou alguma situação dessa, que o cara está afastado da casa, que o cara afasta dos filhos, o cara é afastado da empresa, a senhora pegou esses... Olha, não consegui. Eu tenho um caso que eu mostrei todas as provas e mesmo assim ela confessou a perseguição e mesmo assim o inquérito policial foi arquivado. Eu recorri e manteve o arquivamento. Tive um cliente que ele era perseguido, ele ficava com uma moça e, eventualmente, não tinha nada sério e ele, não quero mais, para mim não dá. Ela começou a perseguir ele, postar fotos na rede social, chamar ele de canalha, aquele monte de comentário absurdo, começou a ameaçar a família dele, arrumou um outro número de celular, falando que era um policial, que era pai dela, começou a ameaçar ele. Assim, ele ficou desesperado. Trabalhador, tudo. Ele veio me procurar, foi na delegacia, não conseguiu fazer boletim de ocorrência,
veio me procurar, eu fui com ele, fiz boletim de ocorrência, entrei com uma representação criminal. Ela foi ouvida, quando ela foi intimada para ser ouvida na delegacia, ela parou com a perseguição, porque ela viu que ele tinha tomado uma atitude. Aí teve perícia no celular do suposto policial pai, estava cadastrado em nome dela. O pai dela foi ouvido, no final foi a última testemunha, chamaram o pai dela mesmo para ser ouvido, ele falou que não sabia, não conhecia esse rapaz. Ela usava o nome do pai também. Usava o nome do pai que nem era policial. Nossa, você vê? Não era, e perseguia, ameaçava a mãe dele, todo mundo com medo. E aí no depoimento do pai, ela foi ouvida inicialmente e negou. No depoimento do pai, ele ficou sabendo tudo o que estava acontecendo, está isso nos autos. Ele liga para ela da delegacia no momento do depoimento dele e ela confirma que não, que foi ela mesma que estava perseguindo e que aquele celular foi ela que cadastrou e ela que estava se passando por ele. E foi arquivado, não deu Isso nada está para no ela. Depoimento. O Ministério Público pediu arquivamento dizendo que ela não estava mais perseguindo. Aí o terror psicológico que ele passou. Eu me manifestei, eu recorri da decisão, claro, do arquivamento, dizendo que era um absurdo, que se fosse o contrário, mesmo se ele tivesse parado com a perseguição, ele seria processado e condenado. O procurador foi e manteve a decisão de arquivamento. Doutora, o que a senhora acha da mentalidade hoje do Judiciário e do Ministério Público? Existe uma tendência em defesa da mulher na sociedade brasileira? Totalmente voltado para a mulher. Totalmente voltado para a mulher. Sempre. Seja juiz, seja juíza, seja promotor ou seja promotora, mas não seria por conta da grande quantidade de feminicídio? Tudo é feminicídio hoje, né? Tudo é feminicídio. Tudo é feminicídio. Eu já falei, para mim essa lei do feminicídio, na minha humilde opinião, é inconstitucional. Na minha opinião. Eu acho que a lei tem que ser igual para todos. E assim, eu ouso falar, se uma mulher quer uma lei específica para ela, tem lei específica para ela, principalmente na questão da violência psicológica, que eu acho um absurdo, gente. A mulher chega no marido, seu gordo, seu barrigudo, fica o dia inteiro nesse sofá aí com essa barrigona. Exemplo, que eu vi assim na minha vizinhança mesmo. Se o marido falar, seu cabelo tá feio. É violência psicológica. Então, as mulheres estão se equiparando emocionalmente a uma criança de 5 anos que não podem ser contrariadas. Não podem ouvir nada. Eu não posso ouvir que eu sou feia porque é violência psicológica. Não pode falar que eu tô um pouquinho acima do peso porque é violência psicológica. Se eu xingar ele e ele se ofender muito e parar de falar comigo, não olhar na minha cara durante uma semana, é violência psicológica pelo menosprezo que ele tá dando em mim. Tudo é violência psicológica. Então, assim, se elas estão se equiparando a uma criancinha de 5 anos de idade que qualquer coisa é motivo para ficar traumatizada, certo? Quer leis específicas, quer ser diferenciadas, então por que não também essa questão salarial? Elas querem privilégios, elas querem se equiparar à criancinha, então elas também deveriam ganhar menos que os homens. A força física do homem é muito maior, né? Elas têm um emocional fragilizado, que não pode nada, não pode ouvir nada, então também, se quer privilégio, então muda isso também. Muda a questão salarial. O homem vai ganhar mais mesmo, a mulher não. Por quê? Porque você não tem capacidade para isso emocionalmente, você se equipara a uma criança. Então, assim, tudo que é a favor, salário eu quero igual, até maior que o seu. Lei eu quero igual, até maior que o seu. Mas as responsabilidades não. Responsabilidade não. Se eu te ofender, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque você é homem e você tem a obrigação de aguentar. Se eu te xingar, se eu te der um tapa, tá tudo bem. Você tem a obrigação de aguentar. Eu não tenho responsabilidade. Mas se for o contrário, aí sim. Aí eu sou a frágil, eu sou a coitada. Eu preciso de uma lei específica que me proteja. Porque senão eu vou ficar doente psicologicamente. Eu estou sofrendo violência psicológica.
Gente, eu vou ser cancelada. Mas eu não tô nem aí. Então, são coisas que eu não concordo. A gente sempre, o Podman, a gente criou, eu e o Alexandre, com a ideia de falar sobre injustiças sociais e injustiças pessoais. A gente tem que trazer várias pautas aqui, porque está acontecendo muita coisa errada na sociedade mundial, não é só brasileira, né? Infelizmente, dessa maneira. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: a senhora já sofreu alguma injustiça na sua vida? Alguma coisa que a senhora se dedicou, a senhora ajudou, a senhora foi traída, foi sacaneada, foi injustiçada, ou te colocaram em situação que não era de merecimento, na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Acho que todo mundo tem altos e baixos, né? Todo mundo tem. Foi usada de alguma situação? Não tem. Usada, não sei como seria usada. Me falaram esses dias, mas você sofreu violência psicológica no seu primeiro relacionamento. Falei, não sofri. Nem psicológica, nem patrimonial. Porque eu também cometi violência, se for olhar para isso. Ele tinha... Mas hoje a senhora reconhece. Sim. Mas lá atrás a senhora não enxergava, né? Então, mas eu nunca disse que eu sofri violência. Em nenhum momento. Ele me fez ali, me deixou mal psicologicamente. Violência patrimonial, não. Porque no relacionamento existem conflitos, existem discussões. Eu não vou concordar com tudo que o meu marido vai falar, ele não vai concordar com tudo que eu vou falar. Às vezes vão ter discussões e tá tudo bem, se resolve. Agora, tudo é violência? Violência psicológica, gente, eu não me conformo com isso. Violência patrimonial, se ele não me falar o valor do salário dele, ele tá cometendo violência patrimonial contra mim. É que essa violência psicológica, ela toca exatamente no seu emocional, no sentimento que você tem pela pessoa. Isso daí é uma coisa irreversível, machuca demais, né? E a mulher não comete a violência? Direto. Mais que o homem. Então, inclusive nós entrevistamos uma pessoa aqui, que eu nem vou citar o nome dele, que ele falou que... De água pra mim? Sim. Morrem muitos mais homens em caso de relacionamento do que mulher. É verdade isso? No estatística ou não? Ô Tobia, existem advogados que fizeram esse levantamento. Eu ouço isso desde 2017, né? Eu não posso afirmar com certeza porque eu não fiz essa pesquisa. Então, eu estaria sendo leviana. Né? Você fez lá a pesquisa, tudo. Mas existem alguns colegas que fizeram esse levantamento. Tem, por exemplo, ali o Dr. Eduardo Camargo, que fez esse levantamento. E ele fala nas redes sociais dele. Tem a professora... Primeira vez que eu tive conhecimento dessa situação foi em 2017, 17 ou 18, que foi por conta desse meu primeiro caso de feminicídio. A professora Thaís Azevedo fez esse levantamento e comprovou que existem. Só que eu não fiz, então eu não posso afirmar isso com certeza, mas tem ali os burburinhos históricos de que realmente acontece. Morrem mais homens do que mulheres no relacionamento. Mais alguma pergunta, Alexandre? Doutora, a gente tem uma estatística de 500 mil medidas protetivas tomadas por semestre, o que nos últimos 2 anos vão dar 2 milhões de medidas protetivas. Se nós pegarmos versus o número de juízes, matematicamente aí cada juiz vai ter que julgar algo da ordem de 25 mil medidas protetivas para dar conta, o que é absolutamente impossível. Essa indústria de medidas protetivas, se dependesse da doutora, uma única atitude que a doutora tomaria para estancar esse excesso de medidas protetivas? Alexandre, eu acho que a medida protetiva, antes dela ser concedida, deveria ouvir a outra parte. Quando uma mulher chega e pede uma medida protetiva, o homem ele não é ouvido. Ele não tem esse direito. Primeiro o juiz decreta, para lá na frente ele ser intimado, e isso o Estado teria capacidade, prazo de 24 horas com urgência para citar ali, localizar o acusado para ser ouvido, comparecer, para ouvir ele.
antes de decretar a medida protetiva, isso não acontece, Tá. que fere o princípio do contraditório. Uhum. Que a mulher chega lá, como no caso que eu falei, né? Ela quer ficar com a casa do cara, ela pede a medida protetiva, o cara é intimado, ele tem que sair. Tem uma ideia para sair a medida protetiva, sabe como? Aguardando o laudo voltar. Aguardando o laudo voltar. Porque quando a mulher se diz agredida, o laudo demora 10 a 15 dias. E o delegado às vezes liga lá na perícia e adianta isso daí. É em cima do laudo que se daria a medida protetiva, porque ali teria uma comprovação que realmente houve agressão ou não. Só que eles estão dando a medida protetiva, um tapinha, medida protetiva sai de casa e ainda é capaz de ser preso se chegar perto da mulher. Medida protetiva para todos os casos, né, de violência. Eles estão Doutora, eu tô vendo que você tá com frio de novo. Espera só um minutinho. Irmão, para um minutinho. Onde está o controle do ar? Produção, nesse momento, Alexandre Corrêa levantou gentilmente para abaixar o ar-condicionado, pois a nossa entrevistada está quase tendo calafrio. E se ela passar mal aqui, nós vamos tomar uma surra do marido dela, que tem 2 metros de altura. E eu, infelizmente, hoje estou sem a minha PT, eu vou ter que sair correndo, porque não dá para encarar um cara desse. Cara faixa preta de jiu-jitsu. A nossa sorte é que ele é pastor. A nossa sorte é que ele é pastor. Mas existem pastores e pastores, não é verdade? Eu conheço vários. Então, doutora, é sempre um prazer a gente poder falar sobre isso, sobre trazer causas reais, porque esse programa vai mostrar a realidade. Esse programa de fofoca que vende pra caramba, acho que a gente está vivendo uma inversão de valores tão grande na sociedade, e a sociedade está se perdendo durante o tempo, porque nós somos raiz, né? Eu nasci em 66, então a gente era da época que o pai olhava para você, você abaixava a cabeça em tom de respeito. Hoje, se você encostar num filho, você vai preso. Então é muito difícil, né, doutora? Você perguntou de um caso de medida protetiva. Eu me lembrei agora que são tantas coisas assim, a gente não lembra de imediato. Teve um caso no escritório, acho que foi em 2018, 19 também. Acho que já Eu lembro que o meu sócio nem cobrou desse senhor que foi lá. Ele estava com câncer, já tipo na fase assim, nos dias terminais. E ele chegou na casa dele, estava separado da companheira, morava no apartamento com ela, com os filhos, e ela arrumou um outro companheiro, mas ela não queria sair de casa. E quando ele chegou em casa, estava lá, oficial de justiça, polícia, com a medida protetiva. Deu 15 minutos para ele pegar as coisas dele e sair de casa. E ele chegou no escritório chorando. Estava assim, muito magro, com uns caroços. Você viu o que a mulher fez com o cara? Não, querido. A esposa, ele estava com câncer, estava quase no estado terminal, Uhum. E ele não queria sair de casa porque ela já estava envolvida com outro cara. Uhum. Ela criou uma medida protetiva para colocar ele para fora de casa. Eu conheço uma que brigou com o marido doente de câncer num leito de UTI. Conheço uma. Então, sabe o que você precisa, Tobia? Você precisa começar a acreditar um pouquinho mais na maldade de uma mulher. Você ainda não conseguiu entender a profundidade de uma maldade quando uma mulher quer ser má. Você acredita na maldade de ladrão, de tanto ladrão que você já pegou na unha. Mas eu garanto para você, você ainda não conheceu o quão profundo pode chegar a maldade de uma mulher. Né? É triste falar isso. É triste, as mulheres de bem que me perdoem, mas quando um homem conhece a fundo a maldade de uma mulher e ele passa a ter relatos de caso, é estarrecedor. Eu estou atendendo um pai de um amiguinho do Alexandre, que a ex-mulher dele é de um nível de grau de perversidade que eu escutei um relato que hoje eu chorei junto com esse pai. Porque eu, doutora, não sabia o que falar para esse homem para consolar. Conta, Alexandre, conta esse... Cara, na verdade, ele achou a cueca do amante na casa.
A cueca do amante ele achou na casa dele. Não, mas é um negócio horrível. Não, mas conta, Não, conta. não, eu acho que é muito complicado. Então, o que é muito As importante... pessoas gostam de saber. Não, eu digo o seguinte, né? Aqui o programa é para isso. Na pra verdade, contar histórias verdadeiras. A ex-mulher fez questão de mandar a ele uma foto da cueca do amante, uma coisa horrível, para machucar o cara. Eu não consigo entender, doutora, por que precisa machucar se tem dispositivos para cada um seguir. Eu não consigo entender por que há necessidade de humilhar o outro, se há dispositivos para você sentar e compor uma separação. Talvez, Alexandre. Né? Oi. Não, talvez, meu amigo. O cara também já tem há muitos anos ali. Na relação que ele tinha com a mulher, e massacrando ela psicologicamente aos poucos. Ela vai criando raiva. Aí a mulher ela fica com raiva, aí mistura com caráter, aí vira esse bolo todo aí. Né? Porque eu acho que quando a mulher começa a ter esses sinais, ou o homem começar a ter esses sinais, ali acabou já o relacionamento. Então, falta coragem das pessoas tomarem atitude e falar, não, peraí, não, o que está acontecendo? Entendeu? Esse cara aí, por exemplo, ele está sofrendo essa situação e ele tem que tomar uma atitude. Ele tomou uma atitude? Não, sim, Tobias. Ele já se separou e tudo mais, mas o que eu digo é o seguinte, tomou. O pós, né, já durante um processo de litígio, ainda a outra parte ter tempo de ter grau de perversidade, né, doutora? Parece que a intenção de machucar o outro, ela é contínua. Não se cessa o intento de se machucar o outro, né? Então, é mais ou menos sobre isso que eu falo. Doutora, qual foi o caso, provavelmente acho que foi esse da acusação de feminicídio. Sem ser esse, conta aí em linhas gerais um caso muito difícil que te deu muito trabalho, te desgastou como defensora. Eu tô com um recente, na verdade nem é o meu cliente, é cliente do meu sócio. Tá. Tentativa de feminicídio também. Tentativa de feminicídio. E eu confesso que é um caso que me deixou um pouco frustrada. Estou até hoje, né? Porque o que acontece? O cara, ele era casado há 37 anos. Normal, entre brigas, altos e baixos, né? E a esposa começou a ir pra academia, tal, aquela coisa. E de repente ele pega uma foto do amante. Do personal, não. Dela com o amante, no celular dela. Nossa. Pegou a foto com o amante. E aí, no momento, ele ficou muito bravo, assim, começou a questionar. Tinha uma amiga policial militar na casa no momento, ele ficou muito bravo, muito assim, 37 anos de casamento. E aí ligou pro filho, veio aqui, o filho chegou, ele expôs, mostrou a foto, tudo. A policial orientou ela a ir até a delegacia, né? Porque ele estava nervoso, mas não ameaçou e pediu uma medida protetiva. E aí ele pegou o filho, saiu com ele, né? Saiu para conversar, tudo de casa. Ela saiu de casa, foi até a delegacia e passou a noite na casa do amante. Passou a noite ali na casa do amante, tudo. Voltou na segunda-feira. E ele disposto a perdoar. Ela, eu tô cansado. Ele falou, eita. Não é assim, meu. Ele, eita, a casa é sua, né? Eu não quero que você saia da sua casa, tal. Ela pegou, escondeu todas as facas, guardou, escondeu. Foi dormir, porque eles, apesar de serem casados, dormiam em quarto separado. Ele fala que por conta do ronco, ele roncava. Ela fala porque já estava assim há 10 anos por conta... Relacionamento que já estava desgastado, estava separado, mas que ainda possuía relações com ele. Porque ela se sentia constrangida a não ter relações com ele. Só que daí a pergunta foi, ele já te oprimiu alguma vez? Não, nunca. Então, como a pessoa se sente constrangida se o cara nunca pressionou, nunca obrigou a nada? Mas tá bom. E aí, nesse dia, ela guardou todas as facas, escondeu. Ele encontrou, foi até a porta do quarto... Né, ela se assustou, ele falou, não precisa disso daqui. Você acha que eu vou fazer alguma coisa com você? Jamais. Colocou tudo no lugar, foi dormir. No outro dia, levantou, foi trabalhar.
Durante o dia, os dois conversando, ela traz um peixe para fazer à noite e tal. Normal, ele disposto a perdoar. Quando ele chegou, o celular dela em cima da mesa e ela na pia, ele pegou o celular, achando que ela tinha apagado a foto, e viu a foto. E ele com o celular na mão começou, por que você não apagou essa foto, não sei o quê. Ela grudou no colarinho dele para pegar o celular. Grudou no colarinho dele, aí ele pegou, empurrou, pegou uma faca, ficou com a faca e com o celular, e ela grudada no colarinho. Nessa discussão, ela acabou, acho que foi tentar segurar a faca, ou ele mesmo foi tentar, tipo, assustar, dar um golpe, cortou a mão dela. A filha veio, aí começou aquele escândalo, aquela bagunça. Conclusão. Esse cara foi condenado numa tentativa de feminicídio agora recentemente a 20 anos de prisão. E ainda com a testemunha da filha, né? Não, a filha nem foi ouvida em plenário. Meu Deus do céu. Porque a filha protegia a mãe, mesmo sabendo que a mãe tinha um amante. A filha era menor de idade, doutora? Menor. Tá. E aí, o que foi mais absurdo, assim, né? A promotora do caso exaltando o amante, dizendo que ele cuidou dela e da filha porque após o crime elas ficaram com abalo psicológico e que ele foi homem para cuidar dela, para amparar, e o marido traído, preso e sendo esculhambado no plenário. Inversão de valores. Então isso, eu fiz a apelação dele essa semana, né? Não é cliente meu, é do meu sócio, só que eu fiz questão, eu falei, eu vou fazer essa apelação. Eu vou fazer, esse cara tem que ser levado a um novo julgamento. Porque não é possível isso, gente, numa tentativa de feminicídio. Ele está preso, então? Está preso. Tá. Está preso e condenado a 20 anos. 20 anos. É um dos casos que mais me frustrou, assim. Sinto por ele. Sinto também. Parabéns aí pela doutora pela tentativa de salvá-lo, Sinto. né? Vai lá, Tobia. Não, acho que a doutora já expôs tudo, nós já estamos quase no fim do programa agora, realmente. Chegou o time, nós estamos aqui controlando o time. E quais são as próximas perspectivas, doutora? A gente está tentando levantar uma bandeira aqui de justiça na sociedade, né? A senhora acha que existe uma mudança ou vai piorar? Eu acho, Tobia, que os homens precisam parar de ser covardes. Isso vai mudar quando começarmos a termos números. Eu vou na delegacia, não importa se o policial, o delegado vai rir da minha cara. Se você não fizer um boletim de ocorrência, que é um direito meu, eu estou sendo vítima, eu vou ligar na corregedoria. Sim. Eles precisam parar de se acovardar diante dessa situação. Pode ligar pro Tobia. Você é homem que tá sacaneado, que você quer fazer um boletim de ocorrência, liga para mim. Eu vou com você na delegacia, eu faço o boletim de ocorrência por você. Se não tem condição de pagar um advogado, meu conselho é que se não tem condição de pagar um advogado para acompanhar até a delegacia de polícia, chegou lá, eu preciso fazer um boletim de ocorrência, minha mulher está me agredindo, eu não posso reagir porque senão eu vou ser acusado. Só que eu não posso ficar nessa situação. Ela está cometendo violência contra mim, ela me agrediu, ela me ameaçou e eu quero fazer. Não vou fazer. Para não ter conflito, na delegacia, sai um pouquinho, vai até a calçada, pesquisa no Google o telefone da corregedoria, liga na corregedoria, tô aqui em delegacia tal, tentando fazer um boletim de ocorrência e não querem me atender. O que eu faço? Porque os números precisam aumentar. Os homens não fazem isso. E um outro caminho, os homens precisam se proteger. Eles não se protegem. Você vê assim, redes sociais, no dia a dia, quando você vai falar, gente, cuidado com as mulheres, porque, não todas, tem muitas mulheres dignas aí, mas aí uns 70%, o negócio está bagunçado. Cuidado, elas estão sacaneando, elas são violentas, elas vão te matar. Como alertar a sociedade toda, doutora? A gente gostaria de alertar, a gente está fazendo o nosso papel aqui de alertar a sociedade. Agora, o homem tem que ter o direito dele também. Sim. E a senhora acha que, assim, é o seu legado defender os homens? Sim. Esse é o seu legado? Sim. Então deixa o seu Instagram aqui pro pessoal que precisa procurar a doutora Tatiana Francisca Ribeiro Pina Mazo.
Meu Instagram é Tatiana Pina, pode procurar lá Tatiana Pina. Meu escritório está em Osasco, na Avenida das Flores, 616. Meu telefone é 011 98327 7397. Contem comigo. Repete de novo o telefone. 0 operadora 11 983 27 7397. Tô com vocês. Doutora, poucas pessoas sabem, mas o Alexandre, por conta dessa bandeira e tudo mais, o que tem de homem que procura o Alexandre na rede social chorando e tendo ele como exemplo é fora do normal. Alexandre, quando eu falo para você contar os assuntos, você não precisa dizer o nome do santo. Você só conta a história do cara, o que o cara tá passando, porque isso daí você tá alertando as pessoas. Mas a gente tem bastante história, que essa realmente eu fiquei muito, muito surpreso, dado o nível de maquiavelismo da ex-companheira desse cara. Sim, muito bem. Nada. Vamos encerrar? Sim, É. só as considerações finais, doutora. Legal. Vai lá, doutora, dá aquele final pra gente. Feedback final da doutora Tatiana. Eu queria, assim, talvez até questionar, né, o nosso Estado em geral. Por que misoginia é considerado crime e missandria não? Tá. É algo que... A senhora tem que explicar para as pessoas que estão assistindo o que é misoginia, o que é missandria. Misoginia são ódio contra as mulheres. Que, na verdade, eu não vejo isso nem de uma parte nem da outra. Mas, e missandria são ódio contra homens. Por que que um é considerado crime e o outro não é considerado crime? Por isso vem de raízes, doutor. Isso vem de milhares de anos que o homem era o provedor, o homem que caçava. E vem toda aquela história, o homem que é o forte da história. Não, a mulher não consegue agredir um homem. Consegue psicologicamente e muito. E emocionalmente também. E muito. E fisicamente é menos, porque não consegue, né? A não ser que ela queira criar uma situação, como está acontecendo na sociedade, e tem que ser dito isso, né? É difícil. Nossa luta, eu sempre oriento os meus clientes, ó, nossa briga vai ser grande, talvez a gente não vai conseguir o resultado que esperamos, mas não podemos desistir. A senhora acha que a senhora está brigando contra o sistema? Eu acho. Eu acho que a gente está na contramão. Nós, não só eu, vocês, outros advogados aí que atuam na defesa do homem, nós estamos na contramão e assim, vem paulada aí pra cima da gente, mas... Na verdade, os que estão na contramão, na minha humilde opinião, são as pessoas corretas. Porque a inversão de valores ela é tão grande que quem está na contramão é quem está fazendo a coisa certa. Exatamente. Infelizmente. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua presença. Foi um prazer conhecer a senhora, foi uma honra entrevistá-la. Alexandre? Doutora, obrigado, viu? Obrigado pelo seu parecer, pelo seu esclarecimento. Obrigado você pela sua audiência. Curta, comenta, compartilha, deixa um like e é isso aí. E recomenda esse conteúdo para quem você acha que necessita ou não. Conteúdo de primeira linha da doutora Tatiana. Boa noite, fiquem com Deus. Pode ver na área. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigado. Eu agradeço vocês também. Obrigado. Obrigado, doutora. Valeu. É isso aí.